Bom, pessoal, então vamos dar início a mais uma web palestra, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, eu sou técnica aqui do Núcleo do Telesaúde Bahia e hoje estaremos aprendendo um pouco mais sobre aplicações do ECG na rotina das equipes de saúde da família. O palestrante convidado de hoje é Tiago Henrique dos Santos Silva, ele é mestre em saúde pública pela USP, médico de saúde da família, é preceptor da residência médica em medicina de família e comunidade e professor do curso de eletrocardiograma e cardiologia aplicada à atenção básica. Então, desejo a todos uma excelente web palestra e passo agora, então, a palavra para o palestrante convidado, que está em outro espaço, está no estado de São Paulo, e atendeu o nosso convite para palestrar aqui para vocês hoje. Tiago? Olá. Parece que Tiago não está me ouvindo, pessoal, só um instantinho, tá? Estão me ouvindo? Alô? Áudio ok, né? Ok. Posso começar então, pessoal? Pode começar, Tiago. Bom, então vamos lá, pessoal. É o seguinte. Primeiro, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Tiago, eu sou médico de família e comunidade, formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou pernambucano, mas moro aqui em São Paulo há em torno de 5 anos, mais ou menos. Sou mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo e já há uns 5 anos eu trabalho como médico de emergência, em serviços de urgência e emergência aqui na cidade de São Paulo. Trabalhava em Recife e aqui na cidade de São Paulo. E aí, por força desse meu trabalho, dessa minha trajetória profissional, eu sou médico intensivista também, além de médico de família, também sou intensivista. Eu trabalho em terapia intensiva há mais ou menos 7 anos. E aí a gente eu comecei a desenvolver, na verdade, desde a graduação, mas depois, um gosto muito grande pela questão do eletrocardiograma, né? Porque eu sempre achei um exame barato, um exame simples e que a gente podia fazer muito diagnóstico precoce, com muita coisa, ajudando muito a gente na atenção primária. E aí, a partir disso daí, a gente conseguiria ajudar a melhorar muito a vida dos pacientes. Para vocês terem uma ideia, na época da minha residência médica lá no Recife, quando eu fiz residência lá em Recife, para que a gente pedisse um eletrocardiograma pela UBS, pela nossa unidade de saúde, a gente precisava mandar o médico no cardiologista antes, para que o cardiologista laudasse o eletrocardiograma e voltasse para a gente o eletrocardiograma laudado. Vejam só. É uma questão que aumentava os custos do sistema, aumentava o tempo que para o paciente ter uma solução para o seu problema, diminuía, na verdade, o vínculo do paciente com a equipe de saúde, porque muitas vezes o paciente ia para a atenção especializada com o cardiologista e não voltava para a gente não conseguia acompanhar o paciente que era hipertenso, com insuficiência cardíaca, e aí acabava que a gente só ia ver o paciente quando tinha algum problema maior, que não era nem a gente que estava conduzindo. Então, o que a gente fez em Recife naquela época? A gente preparou uma série de seminários sobre eletrocardiograma, na época que eu estava na residência, e a gente começou a construir um conhecimento sobre eletrocardiograma a partir da realidade da atenção primária. Muitas vezes os cursos de eletrocardiograma que existiam eram cursos muito voltados para a especialidade, ou então muito rasos para o que a gente precisa na atenção primária, e sem fazer nenhuma correlação com o que a gente precisa no cotidiano da atenção primária. Então, daí surgiu essa
essa ideia lá atrás no Recife desses seminários, eu fui desenvolvendo esse curso, que é um curso que eu dou hoje, chamado Curso de ECG e Cardiologia Aplicada à Atenção Primária e Saúde, que é um curso, inclusive, que eu vou estar dando em Salvador, agora 20 e 21 de outubro, são 2 dias, e foi através desse curso que eu fui convidado para fazer essa web palestra aqui para vocês. É um curso que hoje já tem a chancela da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. É um curso que a gente vem desenvolvendo aí. Já tivemos 3 turmas, na verdade, desse curso. E aí, a partir disso, a gente vai discutir, conversar hoje, tá bom? Na verdade, qual é o objetivo? Eu sei que vocês já tiveram uma aula sobre eletrocardiograma com um cardiologista recentemente. Até me foi enviada essa aula para que eu visse mais ou menos o que foi falado, e eu acho que tem alguns tópicos que vale a pena reforçar, mas principalmente fazer a correlação com aquilo que a gente precisa aqui no cotidiano da atenção primária, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, certo? A gente vai falar rápido, isso aqui é um roteiro nosso, a gente vai falar um pouquinho dos desafios da atenção às doenças cardiovasculares na atenção primária, vamos falar um pouco da identificação do eixo cardíaco, e um roteiro de análise, né? Vamos falar um pouco do roteiro de análise de como é que a gente analisa no cotidiano o eletrocardiograma, para a gente não se perder. Porque muitas vezes só aprender o eletrocardiograma não ajuda a gente, não nos ajuda não nos ajuda a entender, a compreender as aplicações do cotidiano. E vamos falar um pouco sobre sobrecargas atrial e ventricular, que é como a gente identifica, mas fundamentalmente qual é a correlação clínica. Para que eu, médico de família, eu, enfermeiro da saúde da família, preciso identificar no eletrocardiograma como eu identifico e o que eu faço com isso, né? Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que se faz com isso daí. Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal. As doenças crônicas não transmissíveis, elas são um grande guarda-chuva de doenças que em 2007 foram responsáveis por 72% de todas as mortes no mundo inteiro, certo? No Brasil. No mundo inteiro, esse número foi em torno de 68%. Quem são essas doenças crônicas não transmissíveis? As doenças crônicas não transmissíveis, elas são um produto de todo um desenvolvimento de um processo histórico a partir de 4 grandes fatores de risco modificáveis, que são fatores de risco que nós, na atenção primária, temos o dever de atuar muito fortemente. Quais são eles? Primeiro, a inatividade física, o uso abusivo do álcool, a má alimentação e o tabagismo. Vejam, 4 grandes fatores de risco. Esses 4, má alimentação, inatividade física, uso abusivo do álcool e tabagismo, eles juntos se correlacionam como fatores de risco primários para desenvolver, para que a gente vá desenvolvendo ao longo da trajetória da vida da pessoa, vá desenvolvendo o que a gente chama dos fatores de risco secundários. Para vocês terem ideia, a hipertensão e a diabetes hoje, elas não são mais nem consideradas doenças em si. Elas são consideradas fatores de risco secundários. E esses fatores de risco secundários, elas vão finalizar com um desfecho. O problema da hipertensão não é a hipertensão somente. É o que ela vai gerar no paciente ao longo do tempo. Então, o que ela vai gerar no paciente ao longo do tempo? Insuficiência cardíaca. Você pode ter um desfecho, que a gente chama de desfecho cardiovascular, que é o quê? Insuficiência cardíaca, principalmente, e o infarto agudo do miocárdio. Qual é o desfecho cerebrovascular? O AVC. E qual é o desfecho renovascular? A nefropatia crônica que leva o paciente a fazer hemodiálise. Então, todas essas doenças não transmissíveis, elas são um grande guarda-chuva, que dentro disso está câncer, dentro disso está o DPLC, dentro disso está a própria hipertensão, a diabetes, etc., a dependência do álcool, a hepatopatia alcoólica, tudo isso, mas fundamentalmente por 4 grandes fatores de risco que são modificáveis, certo? Em 2012, para vocês terem uma ideia, tentando focar um pouco agora no aparelho circulatório, dentro daquele grande guarda-chuva das doenças cardiovasculares, dentro do grande guarda-chuva das doenças crônicas não transmissíveis, vamos falar agora das cardiovasculares. Vejam, em 2012, no Brasil, 28% de todas as doenças, do total de óbitos no Brasil, se deveram a doenças do aparelho circulatório, sendo responsáveis por mais de 333 mil mortes.
desses 28,2%, desses 28,2%, 31,3% chegando a doenças isquêmicas do coração. Para vocês terem uma ideia, 73%, esse número chegou a 73% de doenças isquêmicas em Pernambuco, que eu coloquei para ilustrar que é o meu estado, e 67% no estado de São Paulo, que é o estado onde eu vivo hoje. Isso só para ilustrar. Se a gente for pegar os dados da Bahia, não vão ser muito diferentes disso, ok? Então, por que é tão importante a gente saber aplicar o eletrocardiograma no cotidiano? Não adianta a gente ter aulas e aulas e cursos de eletrocardiograma em que a gente não vai saber aplicar no nosso cotidiano. O que é importante é que a gente entenda a aplicação para que a gente atue melhor e evite morte e evite morbidade. Bom, então qual é o desafio para a atenção primária? Ampliar a resolutividade. Para vocês terem ideia, 30% de todas as internações em 2015, fonte é o DataSUS de 2015, 30% de todas as internações no território nacional foram por condições sensíveis à atenção primária, certo? Ou seja, 30% isso dos registros, que a gente sabe que nem tudo vai para os registros, né? Mas é importante que a gente lembre que 1/3 praticamente de todas as internações podiam ter sido resolvidas na atenção primária, condições que a gente poderia resolver antes, sensíveis, não necessariamente que a gente resolve tudo no momento que o paciente já está no quadro agudo, mas o quadro crônico com certeza a gente poderia resolver na atenção primária. Nós temos a média complexidade, a atenção especializada como gargalo do SUS. Vocês estão em vários municípios baianos, eu imagino que muitos de vocês têm dificuldade de acesso a cardiologistas, né, a endocrinologistas, etc. E o médico de família e comunidade bem formado, ele pode e deve acompanhar a maioria das condições que são discutidas aí, encaminhando para o especialista focal, ou seja, para o cardiologista, endocrinologista, apenas casos selecionados, reduzindo os custos do sistema de saúde e ampliando a capacidade de resolver aí na ponta onde vocês estão. Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Em Minas Gerais, o Telesaúde de Minas Gerais, ele presta serviços fazendo laudo de eletrocardiograma para centenas de municípios mineiros. É um dos telesaúde do mundo inteiro que mais tem eletrocardiogramas para um banco de eletrocardiograma. Para vocês terem ideia, eles têm um estudo que tem mais de 1 milhão de eletrocardiogramas, 1 milhão de eletrocardiogramas laudados, que foram laudados a partir da atenção primária, ou seja, o médico enfermeiro da atenção primária mandava o eletrocardiograma pelo Telesaúde, do Telesaúde, o Telecardio, eu acho que chama, da UFMG, o pessoal lá lauda o eletro e mandava de volta com o laudo. Né? Óbvio, mandava de volta só com laudo, muitas vezes não mandava de volta, não manda de volta sugerindo conduta, nem nada disso. Mandava o laudo do eletro. Para vocês terem ideia, esse aqui é um braço dos estudos que eles apresentaram lá para a gente. Vejam só, em janeiro de 2011 foram feitos 19.370 exames em todo o estado de Minas Gerais, né? Para os municípios onde eles prestam serviço. 57% dos laudos dos eletrocardiogramas vieram sem nenhuma anormalidade. Sabe o que é isso, pessoal? São exames que são pedidos muitas vezes para pacientes que nem precisariam ter esse exame pedido. 57% sem normalidade. E aí, os colegas que estão lá nesses municípios de Minas Gerais pediram o eletrocardiograma, o eletro foi solicitado, foi laudado, ou seja, gerou um custo, né? Porque cada eletrocardiograma laudado gera-se um custo, obviamente, para o sistema de saúde. E, para vocês terem ideia, quase 60% não tinha nenhuma anormalidade. Ou seja, com um eletro simples, o colega na atenção primária bem treinado poderia rapidamente saber que aquele eletro não tinha nenhuma anormalidade. Ok, tudo bem, não precisa de laudo, encaminhar para cardiologista, nada disso. Então, uma das conclusões que eles chegam nesse estudo é que os médicos da atenção primária, com o mínimo de treinamento, podem analisar a maioria dos eletrocardiogramas, certo? E o que eles chamam de estratégia ideal? Médicos de família bem treinados, mais o Telesaúde, mandando para o Telesaúde apenas aquilo que for dúvida. Então, olha só. Isso daqui é o artigo dos 1 milhão de eletros que eu falei para vocês, desse mesmo grupo de Minas Gerais, tá? Só para vocês terem uma ideia, 55,2% dos pacientes não tinham nenhum fator de risco para ser pedido esse eletrocardiograma. E quase 70% dos eletros que foram solicitados foram eletros normais ou variações da normalidade.
Sabe o que isso significa? Qual é o grande problema do eletrocardiograma? E imagino que muitos de vocês devem viver com isso aí, nesse cotidiano. Muitas vezes a gente tem medo de estar perdendo doenças raras ou coisas que a gente não consiga fazer o diagnóstico logo de cara, porque a gente não consegue, não é cardiologista, porque a gente não tem aquele manejo com o eletrocardiograma, etc. Vejam só, esse medo de vocês pode enterrar bonitinho. Porque, veja, na atenção primária, de todos os pacientes que foram pedidos aí, 70% vieram normais, vejam só. E vocês estão vendo aqui, ó, 9,52%, sabe o que foi? Um dos maiores achados, olha, os maiores achados no cotidiano da atenção primária. Infarto do miocárdio e suas variantes, como onda Q, que significa isquemia antiga no coração, onda T invertida, etc. Isso tudo representou 11,6%, foi o principal achado. O segundo principal achado, 9,52% acharam sobrecarga de ventrículo esquerdo. Sabe o que é isso? É a lesão mais comum da hipertensão no longo prazo e da insuficiência cardíaca. Pacientes que já têm hipertensão e insuficiência cardíaca. Extrasístoles ventriculares, esse ESVVV aqui, é uma sigla para extrasístole ventricular. Apareceu em 7,69% dos pacientes. Sabe o que é isso aqui? Também é uma arritmia, a maior parte das vezes simples, que pode aparecer em pacientes assintomáticos ou até também nos pacientes que têm insuficiência cardíaca e não demanda, na maior parte das vezes, muito tratamento e nem tratamento especializado. Esse WPW aqui é a famosa síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma arritmia que pode levar a problema. Agora, olha a quantidade de pessoas que tinham essa arritmia, 0,68%. Ou seja, pessoal, não é a maioria dos eletros que vai deixar vocês em problemas. Não é. Então, a hora de perder o medo do eletrocardiograma é agora, ok? Então, vamos lá. Isso aqui eu vou passar para frente, tá? Para a gente não perder muito tempo, para a gente entrar mais na parte mais prática. Então, vejam, o que é mais importante, eu sempre foco no meu curso, né? Isso aqui é uma adaptação muito rápida, obviamente, das coisas que eu dou no curso, que eu dou em 2 dias, são 18 horas de aula, mas aqui é para a gente entender o básico e ter pé firme para entender o básico, tá certo? Se a gente não tiver um pé firme para entender o básico, a gente vai viajar no eletrocardiograma toda vez que a gente se der de cara com eletro. A gente vai querer identificar qual é aquele diagnóstico tal e não sei o que e vai acabar se perdendo. Então, com calma, vamos lá. Primeiro, como é que a gente identifica um eixo cardíaco, certo? Como eu disse, é hora de perder o medo do eletro, um passo firme de cada vez, tá? Então, vamos relembrar rapidamente vetor e sua projeção. Ai, Tiago, eu nunca consigo entender bem aquele negócio de vetor isso, vetor aquilo. O que é isso? Calma. Uma coisinha de cada vez. Primeiro, o que a gente vai fazer? Olhem para esse lado de cá. Vocês lembram disso daqui da matemática ou da física? Que você tem aqui um vetorzinho V, e como a gente tem 2 eixos, tem o eixo Y e tem o eixo X, em cada um a gente tem a projeção, a sombra do vetor V no eixo X, que vem até aqui, e a sombra do vetor Y no eixo Y, que vem até aqui. Esse vetor vermelhinho, olha só, esse vetor vermelhinho que eu desenhei aqui para ilustrar para vocês, a gente vê a sombra dele aqui em X, estão vendo? Ó, isso aqui é a sombra dele em X. E aqui esse vetorzinho azul é a sombra dele em Y. Essa partezinha aqui é a sombra desse vetorzinho azul Y. Estão percebendo isso? Isso daqui a gente aprendia em matemática, física, na época do ensino médio, certo? É a mesma coisa quando a gente vai analisar o vetocardiograma no coração. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque toda vez que a gente for olhar, dizer, o eixo está desviado para a direita, o que é esse eixo? O eixo cardíaco, pessoal, é um eixo de despolarização, como se fosse para onde está indo o trem elétrico do coração, vamos pensar assim. Para como o vetor elétrico, a de despolarização do coração, ele está sendo levado, tá certo? Então vamos lá, um passinho de cada vez. Esses são os planos, tá? Que a gente vê na anatomia, né? Que são os planos horizontal. O plano horizontal é um plano que corta a gente, ó, no meio aqui, certo? Os planos principais pelo eletrocardiograma vão ser o plano horizontal, que é o plano que corta a gente no meio, e o plano frontal, que é esse que fica aqui na frente da gente. O plano sagital, que é esse do meio, a gente não usa no eletrocardiograma.
certo? Então, por que a gente tem que ver dois planos? Por que a gente tem que ver, entender o que é um plano horizontal, que é esse plano aqui na frente, como se tivesse uma placa aqui na minha frente, e o plano horizontal? Para que isso? Porque o coração ele é tridimensional. Então, quando a gente tem um eixo X, o eixo Y igual daquela imagem, mas também tem um eixo Z, a gente consegue fazer uma demonstração de algo que é tridimensional, como esse microfone, como a minha mão, o próprio coração. Tudo bem? E aqui nós temos o sistema de condução do coração. Vejam só, a condução, sigam a bolinha vermelha. A condução elétrica começa normalmente no nó no nó sinusal e passa pelos fios, que são fios elétricos, nada mais do que fios elétricos, que são o sistema de condução, do nó sinusal até o nó atrioventricular, que é esse aqui, certo? Isso aqui, o que é nó atrioventricular? Um nó é um chumacinho, é um condensado de células nervosas, tá? E esse nó atrioventricular aqui, ele recebe o estímulo e distribui para os dois ventrículos do coração. Ou seja, ele organiza o estímulo que vem daqui de cima, tá certo? Essa é a função do que a gente chama de nó atrioventricular, organizar o estímulo que vem de lá de cima, tá certo? Então vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer a projeção no papel? Vejam, o eletrocardiograma, ele é, na verdade, um medidor de diferença de potenciais elétricos. Então, o que são potenciais elétricos diferentes? É que nem uma pilha de bateria que a gente usa. Não tem um polo negativo e um polo positivo? Aquilo ali, a pilha ela não tem energia dentro dela. O que ela tem é uma diferença de potencial de ação. Do polo negativo tem menos potencial de ação e o polo positivo tem mais. A energia, ela vai fluir, ou a seta, ou o vetor de energia, vai fluir sempre do polo negativo para o polo positivo. Então, ó, essa história de a gente ter, por exemplo, a derivação D1, onde a gente tem negativo na mão direita e positivo na mão esquerda, o vetor de energia que for gravado em D1, ele vai vir desse sentido, daqui da direita para a esquerda. Da mesma forma, em D2, vai sair do negativo para o positivo, ou seja, da mão direita até o pé esquerdo, e esse V3 aqui, da mesma forma, do negativo para o positivo. Mas, Tiago, para que isso, pelo amor de Deus? Para que a gente entenda isso daqui. Opa, calma, vou passar mais um. Para que a gente entenda isso daqui. Esses vetores, eles se juntam para que a gente consiga ver o coração nesse plano, que é o plano frontal, certo? Ou seja, para que a gente consiga entender a atividade elétrica, se tem energia passando daqui para cá, se tem energia passando daqui para cá, se tem energia passando daqui para cá, entenderam? Então, cada energiazinha que passa daqui para cá, esse daqui vai marcar, esse daqui vai marcar, esse daqui vai marcar, entenderam? E aí, um cara chamado Wilson, ele criou o que a gente chama da central terminal. O que é? Ele achou que estava pouco aqueles três para marcar no eletro, e a gente tem com mais precisão a marcação do que acontece no coração, e aí criou essa tal dessa central terminal, que basicamente ela bota mais eletrodos ali no braço e nas pernas, e que vão formar para a gente mais derivações, ok? Que vai formar para a gente mais, que são essas derivações AVF, AVL e AVR. Então, ó, que isso aqui é a central terminal de Wilson, que eu não vou me estender muito. Então, isso daqui é a famosa rosa dos ventos. O que eu quero que vocês façam, vocês que estão assistindo aí agora, peguem um papel de receituário para a escriturária da unidade ficar brava com vocês, pega um papelzinho e desenha isso aqui. Por que eu estou pedindo para vocês desenharem? Porque quando vocês desenham isso, vocês vão tentar entender, ó, o D1 é sempre positivo para o lado esquerdo. O D2 positivo para esse lado de cá. O AVF é de AV foot, AV pé, que foot é pé em inglês. AVL é positivo para o lado esquerdo, L é de left em inglês, ou seja, esquerda. E o AVR positivo para a direita, R é de right, ou seja, direita em inglês, certo? Isso daqui, pessoal, e o D3 positivo para cá. Preste atenção nesse centrinho aqui, ó, nesse ponto zero. Esse zero aqui, ele vai determinar o seguinte: daqui desse zero para baixo,
é positivo em AVF. E desse 0 para cima vai ser negativo. Esse ponto 0, ele define o que a gente chama de 180 graus de positividade em todas as derivações. Fique tranquilo, vocês não vão se perder com isso, certo? Eu vou colocar exemplos práticos lá na frente para a gente ver. Então vejam só, isso aqui é a posição dos dos eletrodos no outro plano. Vejam, aqueles que ficam nos braços e na perna, aqueles a gente chama ali de eletrodos bipolares, certo? Esses que a gente está vendo aqui no peito, que a gente vai colocar no peito da gente, são os eletrodos unipolares. Esses daqui, olha o lugar certo de colocar. Atenção, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e enfermeiros e enfermeiras. Olha o lugar certo de colocar. Palpa o lugar certo. Vou palpar desse lado de cá, ou do meu lado direito, para poder se enxergar melhor. Mas palpa o lugar certo de fazer. Sabe por quê, pessoal? Se esses eletrodos forem colocados no lugar errado, o eletro vai sair errado. E muitas vezes o médico vai dar um diagnóstico errado, porque o eletro foi feito errado. Entendeu? Então, ó, o primeiro eletrodo aqui é no quarto espaço intercostal, ou seja, aperta aqui debaixo da clavícula, é o primeiro espaço, aí vai palpando a pessoa segundo, terceiro, quarto. No quarto espaço intercostal, na borda do externo, que é esse osso duro que a gente tem aqui no meio, ó, na borda desse osso duro, nesse quarto espaço intercostal, você vai colocar o primeiro eletrodo. No lado inverso, exatamente do outro lado, mas na mesma linha, vai colocar o V2. Depois, você não vai colocar direto o V3. Você vai palpar mais um espaço. Ó, isso aqui está no quarto espaço. Mais um espaço para baixo. Numa linha imaginária, no meio da clavícula aqui, você, vai pôr o V4. E aí, no caminho do V2 e do V4, no meio do caminho, você coloca o V3. O V5 e o V6, na mesma altura de V4, só que, ó, o V5 na linha axilar anterior e o V6 na linha M-axilar, no meio da axila. Ok? Então vamos lá. Isso aqui é fundamental para todo mundo que faz eletro, ok? Para não fazer o eletro de forma errada. Então vamos lá. Aqui estão os planos. Olha o que eu falei para vocês. Aqui é o plano frontal, esse grandão aqui, ó. E esse aqui é o plano horizontal, como se um encontrasse com o outro, tá? Para que a gente veja o fenômeno elétrico do coração em 3 dimensões, tá certo? Então, essa aqui é a famosa rosa dos ventos da gente, certo? Só para vocês lembrarem, sempre para onde a seta aponta é positivo. O que vai significar isso? Por exemplo, você está diante de um eletrocardiograma. Algum de vocês deve ter um eletrocardiograma na mão aí. Olhem para eles agora. Se você tem uma onda mais positiva, por exemplo, em D1 do que negativa, quer dizer que a projeção em D1 é positiva. Sabe o que significa? Que ele está desse 0 para cá, o eixo elétrico do coração. Ah, Tiago, mas está negativa nessa outra derivação aqui, por exemplo, em AVR. Bom, se está negativo em AVR, ele não pode estar para cá, porque se estivesse para cá, ó, tá vendo que a AVR é positivo para cá. Se ele é negativo em AVR, quer dizer que o eixo elétrico está para o lado de cá, porque é negativo aqui em AVR. Sabe por que esse negócio de eixo cardíaco vai ser importante? O eixo cardíaco é o vetor de despolarização, ou seja, para onde aponta o vetor que vai despolarizando, ou seja, ativando todo o músculo cardíaco no caminho, certo? Sabe por que é importante? Porque, por exemplo, se você tiver um paciente com DPOC, um paciente que tem enfisema pulmonar, um paciente que tenha um ventrículo direito grande, sabe o que vai acontecer? Ao invés do vetor elétrico vir pelo lado normal dele, que o normal do vetor elétrico do coração é estar para cá, ó. Tá entre 0 e mais 90. Na verdade, até a gente tolera de menos 30 até mais 90. Esse é o normal. Por quê? Imaginem o coração aqui atrás, ó. Aqui seria o ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo. Então, o coração aqui atrás seria o ventrículo esquerdo, que tem a maior massa. O ventrículo esquerdo é muito mais forte do que o ventrículo direito. Então, como a massa do ventrículo esquerdo é maior, o vetor elétrico de despolarização ele vai vir sempre para o lado onde tem mais massa. Por quê? Quanto mais músculo, mais ativação elétrica. Ok? Então, vamos lá. Ó, só para lembrar do papel milimetrado, né, que o nosso papelzinho, ele no lado, quando ele vai aqui na largurinha que a gente chama, né, ele mede tempo, tá?
Então, cada 5 milímetros, que dá um quadradão grande, ou cada quadradinho, são 5 quadradinhos pequenos, dá 0,20 segundos. Ou seja, 1/5 de um segundo cada quadradão desse. E cada quadradinho pequenininho dá 0,04 segundos. E na altura é milivolt, ou seja, a projeção naquele eixo é bem com energia grande ou com energia pequenininha, certo? Então, quando tem muita energia, a gente vê aquele negócio, né, aquela onda bem grandona no eletrocardiograma. Quando a gente vê uma onda pequenininha, é que a projeção naquele eixo é bem pequena, tá certo? Então, vamos lá, avançando aqui. Isso daqui é rapidamente como é que se conformam as ondas, só para vocês saberem. Ó, então, isso aqui é o ventrículo esquerdo do coração, ó, ventrículo esquerdo, e aqui o ventrículo direito. Estão vendo? Olha o eletrodo V1, onde é que fica? Eu não disse a vocês que a gente posiciona aí do lado direito, né, o V1. O V1 olha para o coração direito, certo? E aí o que acontece? Porque quando a gente tem aquele complexo QRS, ele primeiro faz essa ondinha R aqui pequenininha. Por quê? Porque como a massa do ventrículo esquerdo é sempre maior, a onda, o vetor resultante, vai se aproximar para cá. Ou seja, cada vez que... Olha o vetor resultante, essa setinha aqui, estão vendo? O que é vetor resultante, Tiago? É assim, ó. Aqui eu tenho uma massa pequenininha, aqui eu tenho uma massa grande, aqui eu tenho uma massa pequena. Toda vez que você ativa eletricamente, dá um choque naquela massa de músculo cardíaco, o que vai acontecer? Você vai ter uma despolarização, certo? Essa despolarização desse músculo cardíaco, ela vai gerar um vetor para onde ela está indo. Se a massa desse lado de cá é maior, ela vai rapidamente passar por cima dessa e definir que esse primeiro vetor, que a gente diz que é o vetor do septo alto ou septo médio, os dois juntos, tá? Vai ser sempre para esse lado direito. Essa primeira despolarização, que forma o QRS, tá? Então, essa primeira vai ter uma projeção positiva aqui em V1. Por quê? Porque a projeção positiva em V1 significa que o vetor se aproximou de V1. Agora, quando a gente vai despolarizar, ó, a segunda imagem é essa aqui. Ó. Tá vendo isso aqui? O ventrículo esquerdo é bem mais musculoso do que o ventrículo direito. Estou vendo que essas setas aqui estão bem maiores do que a setinha para cá. Significa que o vetor de despolarização, que é essa setinha 2 aqui, ó, ela vai direcionar para o lado de lá. Ora, se está direcionando para aquele lado esquerdo, ele está se afastando de V1, concordam comigo? Se está se afastando de V1, vai fazer uma onda negativa, que a gente chama de onda S. Toda vez que tiver uma onda, a primeira onda para cima, o nome dela é R. A primeira, se for só a primeira onda para cima, o nome dela é R. As ondas para baixo, quando é a segunda onda, a gente chama de onda S, certo? Quando é a primeira onda, a gente chama de Q. Ou seja, começou o complexo QRS. E começou logo com a ondinha para baixo, a primeira onda foi para baixo, a gente chama de Q, certo? Que ela pode ser característica do infarto antigo a depender do tamanho dela, tá bom? Então, isso aqui é mais para vocês entenderem como é que funciona a formação dessas ondas. Então, vamos lá. Ó, isso aqui é para a gente entender rapidamente a formação das ondas. Eu sei que vocês viram isso no outro curso. É só para retomar num slide. Só para a gente lembrar. A onda P não é sinônimo de nó sinusal, certo? A onda P significa ativação dos átrios. O que significa ativação dos átrios? Qualquer lugar daqui de cima que disparar um estímulo elétrico e contrair os dois átrios, e conseguir contrair os dois átrios vai gerar uma onda P. Pode não ser uma P igual à que a gente conhece. Ela vai ser um pouco diferente e tal, mas as ondas P significa que despolarizou os átrios. Normalmente, quem despolariza os átrios é o nó sinusal, certo? Então, vejam, nós temos aqui o nó sinusal, o estímulo despolariza os dois átrios e passa para cá, para o que a gente chama de nó atrioventricular, certo? E esse nó atrioventricular, eu costumo brincar no curso o seguinte, aqui para cima, a gente pode ter até a casa de Mãe Joana. Oi, pessoal. Parece que o Thiago teve algum problema ali.
Vamos aguardar só um instantinho para ver se ele retorna, tá bom? Enquanto isso, eu vou disponibilizar aqui para vocês um link para vocês fazerem sugestões de pesquisas, sugestões de temas para web palestras, né, para do ano 2019, tá bom? Vou colocar aqui, vou deixar meu microfone por enquanto no mudo. Enquanto isso, pessoal, aproveita e entra no nosso site e já solicita a sua declaração de participação. Eu vou disponibilizar o link aqui novamente para vocês, tá bom? O palestrante já me deu uma posição aqui, ele já está retornando, houve uma queda lá, mas ele já está retornando. Ó, segue o link aqui que vocês podem solicitar a declaração de participação. E também vou disponibilizar aqui o link para vocês darem sugestões a respeito de temas para as próximas web palestras de 2019. Oi, Thiago. Pode configurar seu som e ligar sua webcam. Oi, pronto. Só o som agora. Só falta ligar o seu microfone. Alô? Oi, pronto, voltou. Voltei. Perdão, pessoal. Estão me vendo agora e ouvindo? Todo mundo vendo e ouvindo? Ótimo, perfeito. Então vamos continuar de onde eu parei aqui. Bom, só para a gente relembrar. Aqui em cima, o que eu estava falando, que eu brinco aqui no curso, que é o seguinte. Por exemplo, a gente tem um paciente que tem fibrilação atrial, aquela arritmia, né? FA, que a gente chama ou fibrilação atrial. Bom, pode ter o que tiver aqui em cima. O que é fibrilação atrial? É a festa na casa de mãe Joana, que a gente brinca, que é o quê? Vários lugares aqui estão disparando estímulo elétrico, ó. Vários lugares aqui em cima disparam o estímulo elétrico. Só que todos eles, para poder ativar quem de fato manda o sangue para o corpo todo, que são os ventrículos, todos eles têm que passar por esse nozinho aqui, que é o nó atrioventricular. Então, o que é o nó atrioventricular? Ele organiza a bagunça que vem daqui de cima, certo? Normalmente, quem não tem arritmia vem direto daqui no sino atrial, mas vem para o nó atrioventricular. E por que tem aquele intervalinho entre a onda P, que é a conformação, a onda P é a onda de ativação dos átrios? Por que tem esse intervalinho aqui? É uma pausa para deixar o átrio bater e o ventrículo encher. Porque senão o átrio e o ventrículo vai bater no mesmo tempo. E aí não dava para o sangue sair do átrio, não dava tempo de sair do átrio para ir para o ventrículo, certo? Então, aí tem essa pausinha que é o intervalo PR. O complexo QRS, que é sempre o maior do eletrocardiograma, que faz, ele representa a despolarização dos ventrículos, certo? Então, o QRS ele representa a despolarização dos dois ventrículos. O segmento ST e a onda T faz parte da repolarização ventricular. Então, vamos lá. Só para a gente lembrar, só para a gente saber como é que vai definir o eixo elétrico. A gente pode definir eixo elétrico de cada onda, de todas as ondas a gente pode definir eixo elétrico. Mas o mais importante é o eixo do QRS. A gente usa também muito o eixo da onda P, certo? E eu vou mostrar para vocês por quê. Principalmente para saber se de fato o ritmo é sinusal ou não é. Ou seja, se o ritmo é formado no nó sinoatrial, no nó sinusal. Se é formado lá, ele tem que ter um eixo entre 0 e mais 90. E a gente vai ver isso direitinho agora. Vamos para
exemplos práticos. Aqui é só o passo a passo. Ó. Primeiro passo para definir o eixo elétrico. Você vai olhar sempre para a derivação D1, que ela é positiva para o lado esquerdo, e para a AVF, que é positiva para o pé, certo? Sempre vai olhar para D1 e para a AVF. Para que isso? Para a gente definir qual é o quadrante principal, tá? Segundo passo, depois que você definir o quadrante principal, você vai olhar para os quadrantes vizinhos, acessórios, para saber como é que se comportam as ondas em cada quadrante acessório. E por último, é que você vai tentar procurar uma derivação mais isodifásica ou isoelétrica. O que é uma derivação isodifásica? É quando a parte positiva do complexo QRS, ela se equivale à parte negativa. Então fica meio que elas por elas ali, a parte positiva e a parte negativa. Vamos para um exemplo prático para vocês não se perderem? Vamos lá. Ó, isso daqui é só para vocês terem uma ideia. Toda derivação, ela tem 180 graus de positividade a partir do zero. O que significa isso? Ó, D1, eu não disse para vocês que ele é positivo para a esquerda. Ó, pretinho aqui, positivo, pretinho, positivo. Desse ponto zero para cá, se o eixo elétrico do coração tivesse, imagina o coração aqui atrás, ó. Vamos supor que o eixo tivesse apontado para aqui, ó, para aqui para cima. Ia estar positivo em D1, não ia? Por quê? Porque D1, ele tem 180 graus de positividade a partir desse zero. Sabe o que significa isso? Significa que toda essa fatia de pizza aqui, ó, toda essa fatia de pizza aqui, ela será positiva em D1. Se o eixo estiver para cá, se o eixo estiver para cá, se estiver para cá, vai ser positivo em D1. Vamos olhar então para a AVF, certo? A AVF que é sempre positivo para o pé, para baixo. Significa o quê? Olha o vermelhinho. Se o eixo do coração estiver para cá, ó, que é desviado para a direita, vai estar positivo em AVF. Se o eixo estiver para cá, que está no quadrante normal, que esse é o quadrante habitual de a gente achar o eixo elétrico, certo? A gente vai estar positivo em AVF também, tudo bem? E no caso aqui D2, que é o amarelinho, ó, D2, ele é aqui. Estão vendo o D2, esse amarelo? D2 ele fica aqui mais 60 graus. Ora, como é que eu sei onde é positivo D2 quando é negativo? Traça uma linha que faça 90 graus aqui com D2. Então, toda essa fatia de pizza aqui, se o elétron, se a projeção do elétron tiver positiva, vai ser positivo em D2. Vamos para o prático? Vamos para o prático. Vamos treinar. Ó, querem ver? Esse aqui é um elétron da vida real. Uma das coisas que a gente usa muito no nosso curso, que eu faço, é eletrocardiograma da vida real. Porque muitas vezes nos cursos o pessoal usa eletro de laboratório, eletro desenhado, que muitas vezes a gente não faz nem ideia na hora que chega para a gente o eletro que está meio tremido, que foi mal feito, e a gente fica todo perdido no cotidiano, né não? Então, qual é a questão para a gente aqui? Estão vendo o D1? Essa aqui é a derivação D1. Estão vendo que está positiva a projeção aqui em D1? Ó, esse aqui é o QRS, tá? Na hora de definir o eixo, você não vai olhar para a onda P, para segmento ST, nada disso. Você só vai olhar para o QRS, tudo bem? Ora, se está positivo aqui em D1, positivo, então o eixo elétrico do coração ele deve estar para cá, tudo bem? Aí vamos olhar para a AVF. Eu não disse a vocês que a gente tem que olhar primeiro para D1, depois para a AVF. Vamos olhar para a AVF. Em AVF, ele está aqui, ó, positivo também, não está? Pequenininho, mas não está positivo, então vai estar positivo para cá. Então, então se ele está positivo em D1 e está positivo em AVF, é positivo para baixo e positivo para a esquerda, ele só pode estar nesse quadrante, que é positivo nos dois. Aí a gente olha para o vizinho. Ora, em D3 ele está negativo, o QRS. Não estão vendo aqui? Sabe o que significa que em D3 está negativo? Que ele está para além dos 180 graus. Ó, acompanha a bolinha. Essa bolinha vermelha mostra os 180 graus de positividade de D3. Se está negativo em D3, quer dizer que ele está para trás disso daqui. Essa coisinha aqui ficou desconfigurada na hora do que passou o PowerPoint para o PDF. Mas, ó, o eixo cardíaco, então, está mais ou menos para cá, entre 0 e mais 30 graus. Sabe por que é importante vocês que estão na atenção primária definir o eixo do paciente? Se vocês definem o eixo, então vamos lá. Um paciente hipertenso chegou no seu consultório. Você definiu o eixo cardíaco dele. O eixo está entre mais 30 e mais 60. Ok, beleza. Um ano depois,
você foi pedir o outro elétrico dele. Se ele é hipertenso, toma remédio mal tomado, não acompanha bem com a gente na UBS, só vai a pulso, né? Aí o que acontece? A gente foi pedir outro elétrico um ano depois. Aí o eixo do cara, que estava aqui entre mais 30 e mais 60, veio aqui para 0 ou mais 30, ou então veio para cá entre menos 30 e 0. Sabe o que aconteceu, o que pode ter acontecido? Pode ter piorado o tamanho do coração desse cara ao longo de um ano. Então é por isso que é importante a gente aprender a definir o eixo cardíaco para acompanhar no cotidiano os nossos pacientes. Entendeu? Então, a gente dizer, pelo menos, eu não vou cobrar de vocês, vocês nem precisam saber exatamente qual o grau do eixo cardíaco. Isso é coisa só para livro, para experimento. O que é importante para vocês no cotidiano? Diga, o eixo dele está entre 0 e mais 30. Está ótimo. Está entre mais 30 e mais 60. Ótimo. Entre mais 60 e mais 90, certo? Então, só pegar a fatia da pizza, vamos dizer assim, que o eixo cardíaco está. Mais um exemplo para a gente amarrar. Ó, vamos ver aqui. Por exemplo, D1. Ora, estão vendo que em D1 a gente está bem positivo aqui em D1. Ora, se está bem positivo aqui em D1, ele está nessa fatia da pizza, concorda? Que para cá sempre é positivo em D1. Mas olha para a VF, ele está mais negativo do que positivo em AVF, o QRS. Ao estar mais negativo do que positivo, significa que o eixo está para cima. Estão vendo aqui? Está um pouquinho para cima. Então, inicialmente, a gente já achou o quadrante superior, que é o quadrante superior esquerdo. Aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o átrio esquerdo. Aí, ora, se eu identifiquei que é aqui, vamos olhar para os quadrantes vizinhos. Vamos lá. Primeiro a VR aqui. Ora, a VR, ele está pequenininho, mas está negativo, não está? Se ele está negativo, sabe o que acontece? Ó, isso aqui, essa bolinha, onde está passando a bolinha, são 180 graus de positividade de AVR. Sabe o que significa isso? Significa que se ele está negativo, ele está para além dos 180 graus de positividade. Ou seja, a gente já descarta do quadrante inicial que a gente descobriu essa fatia da pizza. Vamos olhar para D2? Vamos. Em D2 ele está mais positivo que negativo? Tá. Está mais positivo do que negativo em D2. A gente vê sempre pela linha de base, ó, que é essa linhazinha reta. Então, se está mais positivo do que negativo em D2, ele tem que estar positivo ainda, ou seja, nos 180 graus de positividade de D2. Olha o que acontece. A gente tem aqui o eixo vai ficar aqui mais ou menos em torno de menos 11, certo? Esse menos 11 eu calculei pelos métodos de cálculo de trigonometria, mas vocês não precisam fazer isso no cotidiano, tá bom? Vejam, a gente vai avançar do eixo cardíaco para a gente ver aplicações mais práticas disso no cotidiano. Mas depois eu posso deixar com a organização da web palestra 2 aulas no YouTube que eu detalho isso bem devagarinho, tá certo? Então vamos lá. E as aulas são de graça. Isso aqui é o roteiro de análise. Esse roteiro vocês podem copiar se quiserem, certo? Porque é um roteiro para você não se perder no eletro. Aqui é a imagem de João e Maria. João e Maria, quando foram caminhando no meio da floresta, foram deixando pão, os corvos foram lá e todos comeram pão, não foi? E João e Maria ficaram o quê? Depois perdidos. E aí, a boa parte das vezes é a gente, quando olha, bate o olho no eletro, olha para o eletro e fica perdidinho. Então, para a gente não ficar mais perdido e parar de querer olhar, dar laudo de eletro com aquele método do olhômetro, assim, aquele olho que faz assim, vamos parar com esse método. Vamos fazer devagarinho um passo de cada vez. Então, vamos lá. Os passos. A primeira análise é o ritmo. É um ritmo sinusal? Não é sinusal. É um ritmo regular ou não é regular? A frequência cardíaca, que tem a regra dos 1500 ou essa regra rápida aí dos 350, vocês devem ter aprendido da outra vez como faz, não vou me alongar nisso, e fazer o eixo do QRS, que é o que a gente já acabou de demonstrar para vocês, certo? Aí como é que você vai fazer isso? Você vai analisar o D2 longo. Sempre no eletrocardiograma façam um D2 longo, porque vai ajudar vocês verem que o ritmo é regular ou irregular, certo? Então, e é o melhor eixo para ver a onda P. Esse aqui, por exemplo, é o paciente em fibrilação atrial. Olha só, estão vendo que está completamente irregular. Esse aqui bate, depois esse dá um espaço maior, outro espaço menor. Aí bate e toma espaço. Isso daqui é uma fibrilação atrial. A gente nem está conseguindo ver onda P aqui, certo? Quando você tem um ritmo irregular sem onda P, até que prove o contrário, é fibrilação atrial, certo? Então, sempre analisar depois o D2 longo.
E aí você vai analisar as derivações clássicas, que a gente chama D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF. Como? Primeiro, o eixo da onda P é só para a gente saber que a onda P ela tem que ser positiva aqui em D1, em D2 e em AVF. Por quê? Porque ela não sai do nó sinusal, está aqui em cima, para o nó atrioventricular. Não é assim que dispara a onda P, que vem nesse vetor, que dispara os dois ventrículos. Ora, se é nesse sentido, o eixo dela tem que estar em torno de mais 60. Se o ritmo sai de lá, de fato, do nó sinusal, ela vai estar positiva em D1, D2 e AVF. O complexo QRS, a gente vai analisar a largura, a amplitude e a morfologia. Ora, como é a largura? É a contar quadradinho. Estão vendo esse QRS aqui? Aqui vocês não vão conseguir enxergar bem. Mas o QRS ele só pode ter no máximo, no total, 3 quadradinhos. Ou seja, um QRS largo é um que começa e termina em mais de 3 quadradinhos. Aí sim a gente diz, opa, tem mais de 3 quadradinhos aqui. Um QRS largo, só para vocês terem isso na cabeça, a maior parte das vezes, ou quase sempre, só tem 2 coisas que vão alargar um QRS. É um bloqueio completo de ramo direito do coração ou um bloqueio completo de ramo esquerdo. O resto das coisas praticamente não alarga QRS, tá certo? O ST é o segmento ST, certo? Que é para cima ou para baixo, que a gente vê se tem supradesnivelamento ou infradesnivelamento. Sempre lembrar de ver o ponto J. Sabe o que é ponto J? É o cotovelo, aquele cotovelinho, quando acaba o QRS e começa o ST. Esse cotovelinho é o ponto J. É esse ponto que a gente tem que ver se está acima ou abaixo da linha de base, para a gente dizer que ele está supra ou infradesnivelado. E a onda T, o importante é que a onda T seja sempre assimétrica. Eu brinco que a onda T é a onda do cachaceiro. É a onda barrigudinha. Se a onda T estiver sempre barrigudinha, mesmo que esteja para cima ou para baixo, é uma onda saudável, certo? A onda T sempre tem que ser meio assimétrica, assim, barrigudinha. A onda T simétrica, muito pontiaguda ou para baixo, é problema. É sinal de problema, certo? Vamos lá. E isso daqui a gente já falou, ok? Então vamos falar das sobrecargas e da importância dessas sobrecargas, certo? Vamos lá. As sobrecargas atriais, a gente vai olhar as sobrecargas atriais a partir da análise da onda P. E para que a gente vai olhar a sobrecarga atrial, Tiago? Por conta, principalmente, da hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica, o paciente de vocês que apresenta sobrecarga atrial esquerda, que eu já vou passando aqui agora por conta do tempo, certo? Que apresenta sobrecarga atrial esquerda, por exemplo, é a primeira lesão da hipertensão que aparece no eletro. E a sobrecarga atrial direita, quando a gente tem problemas no pulmão. Querem ver a correlação? É isso aqui, ó. Estão vendo esse pretinho? É a onda P. A onda P é conformada pela despolarização do átrio direito e despolarização do átrio esquerdo. Estão vendo aí? Ora, quem é que comanda a onda P? Então, os dois átrios batendo, um pouquinho depois do outro. O átrio esquerdo um pouco depois do átrio direito, porque o nó sinusal fica lá no átrio direito. O que acontece? Quando a gente tem um aumento da onda do átrio direito, quando a gente tem um aumento do átrio direito, ora, o átrio direito aqui aumentou. Estão vendo esse verdinho? O átrio direito aumentou. Ele vai aumentar o tempo de duração da onda P? Não. Porque quem comanda o tempo da onda P é o átrio esquerdo, não é o átrio direito. O átrio direito, ele comanda a altura da onda P. Ou seja, se a gente tem uma onda P maior que 2,5 quadradinho, estou vendo aqui, ó, onda P alta, grande, 2,5 quadradinho, sabe que onda P é essa? É uma onda P que a gente chama de P pulmonale. Por que pulmonale? É a onda P característica do paciente que tem DPOC. É a onda P característica do paciente que tem tromboembolia pulmonar crônica, certo? É a onda P característica do paciente que tem hipertensão pulmonar, seja por remédio, seja por qualquer outra coisa, entendeu? Então, essa onda P, esse é o sentido da gente olhar o tamanho da onda P. É saber a altura dela. Opa, tem uma onda P alta e apiculadinha assim, com a duração constante. Ela é onda P de sobrecarga do ventrículo, de sobrecarga do átrio direito, tá certo? Bom, aí a gente vai ver uma verticalização, que é o eixo da onda P, que normalmente deveria estar para cá,
vai ficar mais em pezinho assim. Só uma coisa, indivíduo muito alto, longilíneo, aqueles o cara magro, alto, ou mulher alta e magra, então, a onda P pode aparecer assim sem a pessoa ter doença, tá? Certo? Pode ser normal para uma pessoa muito alta e magra, porque o coração dessa pessoa é um coração que fica mais aqui, ó, mais em pé, com a pontinha mais para baixo, tá bom? Então vamos lá. Na sobrecarga atrial direita, ó, só aqui para a gente ver o que causa essa onda P desse jeito. Um enfisema pulmonar, que é o DPOC, ou a estenose ou insuficiência na tricúspide, que é a válvula do lado direito do coração. Se essa válvula estiver estenosada ou estiver insuficiente, essa é uma válvula que vai fazer sobrecarregar aquele átrio direito. E aquele átrio vai ter que ficar mais forte, mais sobrecarregado para poder vencer a resistência dessa estenose ou da insuficiência. O que vai acontecer? Vai sobrecarregar esse átrio, a gente vai ver essa onda P maiorzinha, certo? E quando a gente tem aumento nas pressões no ventrículo direito, o que causa isso? A estenose da válvula mitral, muito comum em paciente que tem febre reumática, tromboembolia pulmonar e a hipertensão pulmonar, certo? Isso aqui são só os exemplos. Isso aqui é a onda P normal, isso aqui é tudo onda P normal, ó. E aqui a onda P, ó, como ela é diferentona, que a gente chama de P pulmonale, certo? Ora, se por um lado a gente tem a P pulmonale, que é a P que mostra problemas no pulmão, a gente também vai ter a P mitrale, que é a do outro lado. O que é essa P mitrale? É a P que sugere para a gente algum problema na válvula mitral. Ou seja, você, médico, você, enfermeiro, ao escutar um sopro lá no foco mitral do paciente, tem algum problema aqui, será que esse sopro tem problema? Aí a gente faz o eletro desse paciente. Com eletro, com essa alteraçãozinha aqui, ó, P mitrale no paciente que tem sopro, você já vai pensar que aquele sopro pode estar associado com a sobrecarga naquele átrio. Da mesma forma no lado direito. Se você tiver um eletrocardiograma com a P pulmonar e um sopro aqui, principalmente no foco tricúspide do paciente, você vai pensar que aquela válvula pode estar com problema a tal ponto que já gerou sobrecarga naquele átrio. Tudo bem? Então, ó, para a gente ver a sobrecarga atrial esquerda. Aqui, ó, o átrio direito normalzinho, o átrio esquerdo já mais, grandão, mais dilatado. Ó como ela fica. Ela fica, às vezes, um pouco achatada, mais larga no tempo. Certo? Sempre onda P larga no tempo. E tem um sinal bem específico para a sobrecarga atrial esquerda. Sabe qual é? É o famoso sinal ou índice de Morris. O que é? Na derivação V1, a área maior que 1 milímetro quadrado, na derivação V1, a gente diz que tem que chama sinal de Morris. Ou seja, se coubesse um quadradinho aqui dentro, só um quadradinho, só basta um, a gente diria que tem sobrecarga atrial esquerda. Tá certo? A gente diria que tem sobrecarga atrial esquerda. Por quê? Isso é importante. Porque a sobrecarga atrial esquerda, eu vou falar de novo, ela é um dos sinais mais precoces da hipertensão. Sabe o que significa isso na prática de vocês, no cotidiano de vocês? Ora, se eu fiz um eletro num paciente que é hipertenso, está tomando só hidroclorotiazida e já começou a apresentar sobrecarga no átrio esquerdo, duas coisas. Primeiro, você tem que controlar melhor a pressão desse paciente. E segundo, já começou a lesão de órgão-alvo. Sabe o que significa? Que o processo de remodelamento miocárdico, que é uma resposta à agressão da pressão alta por muito tempo, iniciou. Então vai valer a pena você pensar em colocar um IECA, um captopril, enalapril para esse paciente. Entenderam o porquê, a necessidade disso? Porque é muito ruim a gente muitas vezes aprender eletrocardiograma só, isso aqui é sobrecarga atrial esquerda, isso aqui é sobrecarga atrial direita, e não entender o que eu vou fazer com isso na prática, na atenção primária, certo? Então vamos lá. E a sobrecarga atrial esquerda, o que causa a sobrecarga atrial esquerda? Ora, a estenose ou a insuficiência da válvula mitral, olha aqui a válvula mitral, olha ela normal e olha ela aqui estenosada, com essa boquinha bem apertadinha. É uma válvula mitral estenosada, por exemplo, da febre reumática. Por exemplo, do idoso, que muitas vezes tem uma válvula mitral estenosada. Então, isso daqui vai sobrecarregar quem? O átrio esquerdo que está para cá. Porque o átrio vai precisar ter mais força para passar da resistência dessa válvula com a boquinha fechada. Estão vendo aí? A hipertensão, como eu já falei. A estenose aórtica, ora, o átrio esquerdo,
ele manda o sangue para o ventrículo esquerdo, não é? E o ventrículo esquerdo manda direto para a aorta. Se você tem algum grau de estenose na válvula aórtica lá, também vai forçar o pobrezinho do nosso átrio esquerdo, certo? E a coartação da aorta. O que é a coartação da aorta? Eu trouxe a imagem para vocês aqui. Coartação da aorta são essas estenosinhas aqui no caminho da nossa aorta. Essa aqui é a aorta ascendente e a aorta descendente. Então, no caminho da nossa aorta, certo? Então, vamos lá. Aqui está o eletrocardiograma que a gente mostra que a onda P tem que lembrar que para a gente identificar se a onda P ela está grande ou não, a gente tem que ver do começo dela, do comecinho, até o final, certo? E aqui vocês estão vendo aqui em V1, como eu falei para vocês, uma área maior que 1 milímetro quadrado, um quadradinho só cabendo ali, já a gente pode chamar de índice de Morris, ou sinal de Morris, que dá com alta especificidade diagnóstico de sobrecarga atrial esquerda. Tá certo? Vamos lá. E agora a gente vai falar de sobrecarga ventricular. Deixa eu só fechar essa janela aqui, que o sol começou a bater aqui. Espera aí. Melhorou. Desculpa, pessoal. Porque estou em casa aqui. São Paulo está mó nuvem e aí agora abriu o sol. Logo na hora da aula. Vamos lá. Então, sobrecargas ventriculares. Vejam. Primeiro vamos falar da sobrecarga ventricular direita. O que é sobrecarga ventricular direita? É quando, por exemplo, aqui a gente está falando de sobrecarga sistólica, é quando nós temos uma musculatura maior no ventrículo direito, o que é incomum. O ventrículo direito ele é mais fraco que o ventrículo esquerdo normalmente. Ele é mais fininha a parede dele. Por que aumenta a espessura, aumenta a musculatura? Por alguma coisa que ele está sendo sobrecarregado. E quando que condições fazem o ventrículo esquerdo ser sobrecarregado? Por exemplo, a estenose da válvula pulmonar severa, a tetralogia de Fallot em criança, o enfisema pulmonar, o DPOC. Ora, o que o DPOC faz? A pessoa fuma anos e anos a fio, cachimbo, cigarro, fuma paeiro, fuma tudo. Aí, 40 anos de cigarro, meu amigo, sabe o que vai acontecer? Aquele território das artérias aqui no pulmão vai ficar com muita resistência. Ao ficar com muita resistência nisso, vai repercutir no coração. E o coração não bombeia o sangue para o pulmão, para depois o sangue oxigenar no pulmão e voltar para o coração mandar para o corpo todo? Sabe o que acontece? Então, o ventrículo direito tem que fazer mais força, porque o pulmão tem uma resistência maior. Então, o que vai acontecer? Vai ficar mais musculoso. Isso aqui a gente chama de sobrecarga sistólica do ventrículo direito, certo? Quando a gente tem como é que se diz, uma musculatura mais forte. Então, a hipertensão pulmonar pode causar também. A estenose da válvula mitral, porque a válvula mitral, ela está ali depois do átrio esquerdo, só que, o átrio esquerdo recebe o sangue de quem? Do pulmão. Se aquela válvula do átrio esquerdo ali embaixo do átrio esquerdo, está fechadinha, o que vai acontecer? Aumenta a pressão no átrio esquerdo, aumenta para trás a pressão, congestiona tudo para trás. Aumenta a pressão no pulmão, aumenta a pressão no ventrículo direito. Tá certo? Então, a sobrecarga ventricular direita está aí, mostrada aqui para vocês. E tudo isso que causa a embolia pulmonar, que é o TEP, a comunicação interatrial, a estenose mitral, que a gente já falou, etc. Então, olha o que acontece. Ora, se eu vou ter mais músculo para esse lado de cá, o que vai acontecer com o eixo do coração? Vai vir para o lado de cá. O eixo elétrico vai sempre para onde tem mais músculo, desde que não tenha bloqueio de ramo, tá? Que aí é outra conversa, que a gente não vai abordar hoje aqui. Mas o eixo cardíaco sempre vai para onde tem mais massa muscular. Se a massa maior está do lado de cá, o eixo cardíaco vai vir para o lado de cá. Então, um dos principais critérios diagnósticos de sobrecarga de ventrículo direito é o eixo cardíaco do coração vindo para aqui para o lado direito. Estão vendo que vocês precisam saber identificar o eixo cardíaco? Fiquem tranquilos quem não chegou depois ou quem não assistiu aquilo ali bem. Eu vou passar para os organizadores 2 videoaulas no YouTube gratuitas, de graça lá para vocês, para assistirem 8 minutos cada uma, para saber direitinho como analisa eixo cardíaco. Pode assistir quantas vezes quiser, certo? Então vamos lá. E aí, estão vendo aqui o coração? Aqui é cortado assim, cortado o nosso plano horizontal.
Ó, esse aqui é o plano frontal, olha o eixinho desviado para cá, e aqui é o plano horizontal. Olha o ventrículo direito onde está. Estão vendo essa parede? É a parede mais fininha normalmente. Se o ventrículo direito está mais forte aqui, o que vai acontecer? Opa, o eixo cardíaco que normalmente era para estar vindo para cá, ele vai estar vindo mais para cá. Sabe o que significa? Que a gente vai ter uma onda R que era pequenininha em V1 e V2, porque, ó, tem que lembrar assim, o eletro, ele é fotografia do coração de lugares diferentes, certo? Então, V1 fotografa essa parte, V2 essa, V3 essa aqui, V4 essa, V5 essa e por aí vai. Então, significa o quê? Se o ventrículo direito está mais forte e mais musculoso, o eixo do coração vai vir para cá. Então, V1 vai estar com a onda R bem grandona lá em V1, ao invés de ser aquela R pequenininha. Ou seja, além de desviar o eixo para a direita, a onda R, aquela que é para cima, tem que ser maior que a onda S em V1. Entendeu? Então, quando a onda R é maior que S em V1, a gente diz, com o eixo desviado, a gente diz que isso é critério de sobrecarga do ventrículo direito. Óbvio, você vai ver isso num paciente tabagista de longa data, num paciente que possa ter um tromboembolismo pulmonar crônico, num paciente que tem algum problema valvar, entendeu? Então, a gente vai vendo por aí. Então, vamos lá. A sobrecarga ventricular direita, é importante só a gente lembrar que, além de a gente ter esse critério de desviado para a direita e R maior que SV1, você vai ter ondas S em V5 e V6 que não era nem para ter mais. Ó, V5 e V6 nem era para ter onda S mais. Era para ter só uma onda Qzinha e R e acabou-se. Não era nem para ter S. Quando você tem uma onda S muito profunda em V5 e V6, ou seja, uma onda que no final da despolarização está se afastando de V5 e V6, está vindo para cá, ó, se está se afastando vai ser negativo em V5 e V6. Eu não disse a vocês que quando se aproxima fica positivo, quando se afasta fica negativo? Ou seja, nós vamos ter uma onda se afastando de V5 e V6. Então, quando você tem a onda S proeminente em V5 e V6, significa também sinal de sobrecarga de ventrículo direito. Certo? Então, vamos lá. Olha aqui o que a gente fala de olha aqui no eletrocardiograma como é que mostra pra gente. Ó. D1 negativo. Estão vendo que a porção em D1 está mais negativa do que a porção positiva aqui, ó, em D1 QRS. Só olha para o QRS, não olha para T, não olha para P. Ó, tá mais negativo aqui em D1 do que positivo, não tá? Se tá mais negativo em D1, não tá pro lado de cá, tá pro lado de cá. Porque se fosse positivo, tava aqui. Mas como está negativo, tá para essa banda aqui, ó, toda essa banda. Aí vamos olhar para a VF. Opa, a VF está bem positiva aqui em AVF, não está? Se está positivo em AVF, está para baixo o eixo cardíaco. Ou seja, não está para cima. Bueno, eu já sei que eu disse que ele podia estar toda essa banda aqui por conta de D1, não é? Mas eu já disse que por conta de AVF não pode estar nessa banda de cima. Então não sobrou esse lado de cá, certo? Então o eixo já está desviado para a direita. Está além de AVF, certo? Além de AVF. Só para exercício, vamos ver como é que ele está em AVR. Ó. Em AVR ele está mais negativo do que positivo, estão vendo? Se ele está mais negativo que positivo em AVR, então ele está para cá, para além. Ó, esse aqui é os 180 graus de positividade de AVR. Então ele está para cá, está negativo em AVR. A projeção em AVR nele é negativa, tá certo? Então, vamos lá. Ok, já vi que o eixo está desviado para a direita. Eixo desviado para a direita é problema sempre, pessoal. Sempre é problema. Sempre é problema. Eixo desviado para a direita tem algum problema. Então, é só pensar nisso. Opa, eu não sei muito bem eletrocardiograma, mas você vê o eixo. E o eixo está desviado para a direita, então tem algum problema aí. Então, você vai caçar qual é o problema. Vamos ver? Bom, eu não disse que a R tinha que ser bem pequenininha em V1 e uma S grande, é uma parte negativa grande, pois aqui está exatamente o contrário. Uma Q pequenininha, na verdade, aqui, e depois tem uma R grandona. S nem tem aqui. Então, quando a gente tem uma onda R maior que S aqui em V1, significa que essa parte aqui, que é para onde está olhando o V1, o coração direito está mais musculosa, o que é que vai acontecer? A gente diz que o eixo está desviado para frente. Por quê? Para frente, o coração direito fica para frente, o coração esquerdo fica um pouquinho mais para trás, certo?
Então, o eixo está desviado para frente. Então, mostra para a gente que R é maior que S em V1. Além do... E, ó, ainda continua maior aqui em V2, ó, entendeu? O R era para ser pequeno, era para ser grande, era para ser pequeno e aumentando ao longo do V1 a V6. Aqui nós temos já um R bem grandão e em V2 continua ainda maior que a porção negativa. Isso mostra para a gente, junto com o desvio do eixo para a direita, sinal de sobrecarga ventricular direita, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, vou passar para cá mais rápido por conta do nosso tempo, o padrão de sobrecarga ventricular direita. Didaticamente, a gente tem 3 grandes padrões. O padrão de hipertensão pulmonar, que é um desvio do eixo para a direita e para frente, com R maior que S em V1. O padrão do DPOC, que a gente tem um QRS para a direita, o QRS está desviado, mas não tem a onda R em V1. Isso daí é no começo do DPOC, tá? Porque no começo do DPOC, quando você só tem um pulmão mais expandido, o coração fica mais com a pontinha um pouquinho mais para baixo, porque você expande o pulmão um pouquinho, não consegue desexpandir, desinsuflar aquele pulmão, o que vai acontecer? Aquilo ali você somente tem essa alteração do eixo para a direita. Entretanto, no longo prazo, o DPOC vai gerar hipertensão pulmonar e vai ter isso aqui também. Que a maior parte dos pacientes que a gente já vê DPOC já estão aqui, certo? E o padrão de dilatação do ventrículo direito, que é Alô? Alô? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Só me digam se estão ouvindo que eu já voltei aqui. Opa, beleza, então. Vamos lá, vamos continuar que já estamos acabando, tá? Então, aí a gente tem aquela dilatação do ventrículo direito aguda. Aí dá o que a gente chama de RSR', aquela famosa orelha de coelho, que nós não vamos poder abordar hoje, mas que é o padrão de bloqueio de ramo direito, que junto com os critérios de sobrecarga ventricular direita, falam de sofrimento, de dilatação aguda do ventrículo direito, certo? Então, ó, isso aqui é rapidamente um resumo de hipertensão pulmonar, certo? O que é isso? Esse aqui é o gatinho, é o CAT, né? Ou CAT de cateterismo. Por que é? Porque a gente só pode dizer que a pessoa tem hipertensão pulmonar de fato, assim, fechar o diagnóstico, né? Quando a gente faz uma cateterização daqui da pulmonar, bota um balãozinho aqui para medir a pressão. Com a pressão maior que 25 milímetros, a gente pode dizer que essa pessoa tem de fato hipertensão pulmonar, que a gente chama de CAT direito, né? Então são 5 grandes grupos da hipertensão pulmonar. Quais são? O primeiro grupo, a hipertensão pulmonar causada de uma forma idiopática, sem a gente saber muito bem, a primária, inerente por drogas, algumas drogas podem causar hipertensão pulmonar, doenças do tecido conectivo, esquistossomose, que vocês devem ter aí na Bahia, lá em Pernambuco, a gente tinha muita esquistossomose, HIV. Então, esse aqui é o primeiro grupo que causa hipertensão pulmonar. Ou seja, essas doenças aqui tudinho podem cursar com sobrecarga de ventrículo direito no eletrocardiograma, que vocês acabaram de aprender a ler, certo? O grupo 2, por conta de um problema no ventrículo esquerdo, aqui a patinha do gatinho aqui, ó, arranhando, ou seja, você tem uma falha do ventrículo esquerdo, o outro ventrículo vai tentar compensar, porque vai ficar muito congesto, a pessoa vai ficar muito congesta, o outro ventrículo vai tentar compensar e fazer força também, você vai ter hipertensão pulmonar e, como é que se diz, vai mostrar a sobrecarga ventricular direita. Aqui, o grupo 3, o que a gente chama de doença por conta do cigarro, por conta do tabagismo ou hipóxia.
O grupo 4, por conta de trombo, ó, trombose, aqui o pulmãozinho cuspindo um trombo. E o grupo 5, aquilo que os médicos ainda não descobriram. Fatores que não descobertos, multifatoriais, etc., que é o rabinho do gato. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós temos a sobrecarga de ventrículo esquerdo, certo? Então, o que é a sobrecarga do ventrículo esquerdo? O ventrículo esquerdo já é mais musculoso normalmente do que o ventrículo direito. E aqui, quando ele já está sobrecarregado. Vejam que o eixo até desvia um pouco aqui para a esquerda, mas não o suficiente para passar do que a gente tolera, que é de menos 30 até mais 90, certo? Então, o que causa as sobrecargas no ventrículo esquerdo? A hipertensão, como a gente já falou, a estenose aórtica, a cortação da aorta, que a gente já mostrou imagem de todas elas, e principalmente as sobrecargas, também as sobrecargas de volume, como na insuficiência aórtica, na insuficiência da válvula mitral, na comunicação interventricular, na persistência do canal arterial, e quando vai ao longo do tempo se instalando pequenas zonas necróticas, por conta da insuficiência coronariana, ou seja, aquela coronária que estava lá 90%, 80%, que vai devagarinho infartando o coração, devagarinho vai fazendo aquelas pequenas zonas necróticas. O que vai acontecendo? A gente vai criando a cardiomiopatia isquêmica. Isso daí também sobrecarrega o ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo tenta responder com a morte das células dele, que vai bem devagarinho. Tenta responder fazendo o que a gente chama de remodelamento miocárdico, que vai aumentando. E outros processos de fibrose, como, por exemplo, a própria doença de Chagas, como, por exemplo, cardiomiopatia dilatada, etc. O que é importante lembrar, pessoal, no processo de remodelamento miocárdico? Que o remodelamento, a hipertrofia, né? Eu fico brincando com o pessoal que é igual a Kleber Bambam. Todo mundo aí conhece Kleber Bambam, aquele cara lá do Big Brother, aquele cara todo fortão, né? Não sei o que e tal. É todo hipertrofiado. Pronto. Isso daí é o ventrículo esquerdo no processo da hipertensão, por exemplo, no começo. Todo bombadinho e tal. E aí você faz, o paciente tem já inchaço na perna, já às vezes pode ter algum grau de dispneia, só que aí você faz um ecocardiograma e tem lá, fração de ejeção preservada. Ora, mas hoje, como é que está com fração de ejeção preservada? É por isso, porque ele já está todo bombadinho. Só que Kleber Bambam consegue coçar as costas dele. Kleber Bambam coça as costas, não coça. Diz assim, coça as costas, Kleber Bambam. Ele não consegue coçar. E por que acontece isso? Porque ele tem muito músculo. Então, no coração é a mesma coisa. O coração não relaxa. Então, a gente diz que o coração ele vai ter uma sobrecarga diastólica. Uma sobrecarga não. Ele vai ter uma disfunção diastólica, ou seja, ele não relaxa o suficiente para receber o sangue suficiente para ele bater. Então, que ele tem que relaxar para entrar mais sangue e bater. Então, como isso não acontece, o que vai acontecer? O paciente já fica com um grau de insuficiência cardíaca. Isso daí, nesse processo de hiperfunção ao longo dos anos, vai dilatando aquele cara que está todo musculoso, depois está todo flácido lá na frente. Então, o que é que isso vai acontecer? O que é que vai acontecer? A gente tem a insuficiência cardíaca, que vai se instalando já, a insuficiência cardíaca que a gente chama de sistólica, certo? Então, vamos lá. Isso daqui é no infarto, no processo de infarto, para vocês verem. Aqui tem a área de infarto, infartou essa região aqui. Se você você não conseguiu reduzir a área de infarto, ou mesmo que você consiga, mas depois do tempo adequado, você vai ter o que a gente chama de LV remodeling, que é Left Ventricular Remodeling. Em inglês significa remodelamento do ventrículo esquerdo. E olha como o ventrículo esquerdo vai ficando ao longo do tempo se a gente não fizer terapias que modifiquem. Quais são as terapias que modificam mortalidade na insuficiência cardíaca? Inibidor da ECA ou BRA, beta-bloqueador, certo? Fundamentalmente, inibidor da ECA e beta-bloqueador são os que mais modificam. Na insuficiência cardíaca sistólica, ou seja, quando já tem uma fração de ejeção já baixa, o aldactone, que é a espironolactona, também modifica a mortalidade. Então, esse paciente tem que estar tomando. No paciente que tem uma fração de ejeção preservada, não precisa estar tomando muito aldactone, tá? Diurético na insuficiência cardíaca e na furosemida não é o diurético de escolha inicial, só se os outros diuréticos, como clortalidona, hidroclorotiazida, não funcionaram bem. Aí você só dá diurético para conforto do paciente. O paciente tem muita dispneia,
incha muito a perna, você vai começar um diurético. Os primeiros diuréticos não funcionam, aí você parte para furosemida. Não vai para furosemida de cara, tá certo? Então, aqui é só para vocês identificarem. Ó. Aqui é um remodelamento a partir do infarto, que você teve uma parte infartada, que expandiu e você vê aquela parede já fininha, fibrosada aqui, fazendo o que a gente chama de insuficiência cardíaca sistólica. Aqui, ó, na hipertrofia, na hipertrofia do coração por conta da hipertensão, você vai ter insuficiência cardíaca diastólica, que tem a disfunção diastólica, como eu falei, que ele não relaxa bem, e no processo ao longo dos anos vai passando para isso aqui, a parede fina, fibrosada, flácida e com disfunção já sistólica, ou seja, nem força para bater tem mais, certo? Então vamos lá, já estamos acabando. Os critérios de sobrecarga ventricular esquerda nunca são somente os critérios, a gente não usa mais somente os critérios de amplitude, tá? Que é aquele que você via o QRS quase saindo do papel. Não é só isso que a gente usa mais hoje. A gente tenta usar mais a score de Helmholtz, que é esse aqui, que dá pontos, certo? A gente não vai falar de tudo isso aqui agora, por conta do tempo, mas esse critério aqui de Helmholtz, que vai ficar aí para vocês, ele dá pontos. Então, veja, os critérios de amplitude só dão 3 pontos, certo? Nem sempre você vai preencher os 5 pontos necessários para ter sobrecarga ventricular esquerda, ou os 4 para você dizer que pelo menos ela é provável, certo? Então, ó, esses aqui são os critérios de amplitude. Então, o que é o critério de amplitude? O Sokolov, por exemplo, você vai pegar a onda S, que é aquela mais profunda, que é para baixo, de V1 e V2, ou um ou outro, qual que tiver maior, e vai somar com a onda R, que é a onda para cima, de V5 e V6. Qual que tiver maior também. Você pega as duas. Tem que ter mais de 35 milímetros para você dizer que tem sobrecarga ventricular esquerda. O critério de Cornell pega a onda R, que é a onda para cima, em AVL e soma com a S de V3. Se tiver maior que 28 milímetros nas mulheres, nos homens ou 20 milímetros em mulheres, também você pode dizer que tem sinais de sobrecarga ventricular esquerda do ponto de vista de amplitude. E a onda R sozinha em AVL é de 11 milímetros. Tem que ser maior que 11 milímetros, ela sozinha. Ó, só tem R em AVL aqui, uma R grande em AVL. Deu mais que 11 milímetros, aí você pode dizer, não, tem critério de amplitude. Vejam, isso daqui é sensibilidade e especificidade. Por que a gente usa o Helmholtz? Que é o que melhor equilibra a sensibilidade com a maior especificidade. Certo? Ok? Então vamos lá. Para a gente não demorar muito nisso aqui para ir para as dúvidas. Então, esses aqui são os padrões de strain, que são padrões de sofrimento. Às vezes você pode ter um suprazinho pequeno ou uma onda T alta, simétrica e pontiaguda, mas que não é um supra de fato, que o paciente não tem clínica de infarto. A clínica sempre é soberana. Você não vai olhar assim um supra no paciente que está completamente assintomático e achar que ele está infartando, certo? Então, isso, quando é um supra no paciente assintomático, com critério de sobrecarga de ventrículo esquerdo, você vai dizer que esse paciente tem uma sobrecarga diastólica com padrão de strain. O que significa strain? Significa sofrimento. Significa que aquele ventrículo esquerdo está pedindo para você, por favor, me ajude o mais rápido possível. Otimize minha terapia. Me dê mais remédio. Tire volume do meu corpo com diurético, por exemplo. Certo? E a sobrecarga sistólica, a gente vê a onda T invertida, mas vejam que está assimétrica, estão vendo aqui? E também com critério de sobrecarga ventricular esquerda na sobrecarga sistólica. Tem uma onda T invertida em V5 e V6. Tudo bem? Então vamos lá. Olha o critério de sobrecarga ventricular esquerda. Olha a onda R de V6, qual o tamanho dela. Olha para aí. A R de V6 com a S de V1. Soma essas duas aqui para tu ver quanto é que dá. Estão vendo? Então a gente já tem critério grande. Agora lembre, não é só de amplitude que vive a sobrecarga ventricular esquerda. Se a gente tivesse, por exemplo, uma onda Pzinha invertida aqui, ó, P invertida de V1, a gente já falou. O que é? Uma P negativa com área maior que 1 milímetro quadrado de V1, índice de Morris. O índice de Morris é de sobrecarga atrial esquerda. O índice de Morris, só ele já dá 3 pontos. Dá igual mesmo a essas coisas aqui. Aqui a gente não tem. Mas se você tivesse só o índice de Morris aqui, por exemplo, e tivesse um desvio do eixo para cima e para a esquerda, que é um tipo de bloqueio chamado bloqueio divisional antero-superior esquerdo, você poderia, que a gente não vai conseguir falar por conta do tempo, mas você poderia fechar um diagnóstico de sobrecarga ventricular esquerda mesmo sem esses critérios de amplitude aqui. Tá bom? Então, ó,
que é importante, pessoal? Saber da correlação clínica da sobrecarga ventricular esquerda. A presença de critérios de sobrecarga ventricular esquerda é fator independente para evento cardiovascular. Ou seja, você viu um paciente no eletro que tem sobrecarga ventricular esquerda, esse paciente tem mais chance de arritmia, de morte súbita, de doença arterial coronariana sintomática, de insuficiência cardíaca, etc. No adulto, a causa mais frequente da sobrecarga ventricular esquerda é o quê? A hipertensão. E quem são as equipes com maior responsabilidade desse país de evitar a sobrecarga ventricular esquerda? É cardiologista? Não. As equipes que têm a maior responsabilidade do país em fazer com que a gente evite que esses pacientes tenham isso tudo que eu falei acima, é a equipe de saúde da família, que vai controlar a pressão, que vai rastrear novos casos de hipertensão no território, que vai conseguir fazer grupos de caminhada, que vai fazer grupos de alimentação saudável para o pessoal diminuir o consumo de sódio. Isso tudo é função da atenção primária, certo? No hipertenso, encontrar sobrecarga ventricular esquerda é fator de risco independente associado a maior mortalidade, pois caracteriza o comprometimento do nosso coração como órgão-alvo de lesão ao longo do tempo, certo? Só finalizando, só lembrar uma coisa. Se você tem sobrecarga no átrio esquerdo, com sobrecarga de ventrículo direito juntas, isso é específico da estenose mitral. Pode pensar em febre reumática. Se ouvir um sopro no átrio esquerdo, certo? Um sopro ali no átrio esquerdo na válvula mitral. Sopro na mitral. Um sopro, aquele sopro bem, né? Aquele soprão ali na mitral. No eletro, com sinal de sobrecarga atrial esquerda, com sobrecarga ventricular direita, é específico da estenose mitral, pode pedir exame para doença de Chagas, para febre reumática, que esse paciente pode ter febre reumática, certo? Se for idoso, pensar nessa estenose por conta já da calcificação ao longo do tempo, certo? Da válvula. No paciente jovem, sem sopro, sem hipertensão, com a ausculta cardíaca normal, jovem, sem sopro, sem pressão alta, com a ausculta normal, o achado da sobrecarga ventricular esquerda faz diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica, certo? Por alguma razão, você pediu um eletro para um jovem e ele não tem nada assintomático, tranquilo. O que você faz se ele tem sobrecarga ventricular esquerda? Diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. Em adultos, a sobrecarga ventricular direita ela é consequência muito comum da hipertensão pulmonar. Aquele quadro que eu já falei para vocês, ou por medicamento, por fumo, por HIV, estossomose e várias doenças. E no adulto jovem, isso é importante, adulto jovem, sem antecedente de doença pulmonar, a presença de sobrecarga ventricular direita é o sinal mais importante para o diagnóstico de hipertensão pulmonar primária. Por alguma razão, você foi fazer no adulto jovem um eletro e viu sobrecarga ventricular direita, oxente, como assim? Um adulto jovem, 23 anos de idade. O menino veio fazer um eletro aqui porque queria fazer esporte. Fiz um eletro, que não era nem para fazer, inclusive, pelos guidelines hoje, nem precisa fazer eletro em paciente que não vai fazer atividade física intensa. Intensa, eu estou falando de ser atleta mesmo, não é jogar bola no final de semana, não, tá? Então, sem antecedente de doença pulmonar nenhuma, achou sobrecarga ventricular direita, é o sinal mais importante de hipertensão pulmonar primária. Esse paciente tem que ser investigado, tá bom? Então, no final, agora, dúvidas, Juliana, pessoal? Já é para eu responder agora? Eu já coletei aqui, o pessoal colocou essas duas dúvidas aqui no bate-papo, fique à vontade aí para poder responder. Ah, claro. Deixa eu perguntar, a pessoa que perguntou sobre a repercussão da ARV é alteração de repolarização ventricular, é isso? Se puder, isso, o pessoal da USF, eles responderam aqui agora no bate-papo, é isso mesmo. O que é alteração de repolarização ventricular? Porque a gente não tem tempo de abordar isso aqui. Mas alteração de repolarização ventricular é tudo que altera ali o segmento ST ou a onda T, mas quando chama de ARV, são alterações de repolarização, ou seja, na hora que está repolarizando os ventrículos, que nunca tem repercussão. Quais são as alterações de repolarização ventricular que têm algum problema? É quando a gente tem as ondas T muito apiculadas, ou apiculada para cima ou apiculada para baixo. Quando elas estão apiculadas para cima, elas podem sugerir ondas de isquemia subendocárdica, certo?
para baixo do epicardio. Mas isso não vai importar muito para possivelmente quando você vê isso no laudo, alteração de repoblação ventricular, qual é a consequência prática desse paciente? Nenhuma. Certo? Zero. Fiquem tranquilos com isso aí. Esse é o problema, muitas vezes, de o pessoal ficar dando laudo e não sugerir, não explicar nada, né? Que isso é que acontece no cotidiano. Então, alteração da repoblação ventricular no eletro, nada, só controle bem a pressão do paciente e tá bom. Certo? Aí a outra pergunta é, condutas em casos de bloqueio de ramo esquerdo e bloqueio de ramo direito assintomático. Veja, não há conduta a ser feita para bloqueio de ramo esquerdo e ramo direito, nem sintomático, nem assintomático. A única coisa é, o bloqueio de ramo direito e o bloqueio de ramo esquerdo, se você já conhece, você tem um eletro do seu paciente, que você está acompanhando aí na atenção primária durante anos, tem um eletro, o paciente não sente nada demais e tem bloqueio de ramo direito, ok, você vai identificar que tem bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo, que eles podem ter sido consequência de um monte de coisa. De doença de Chagas, pode ter sido consequência de infarto anterior, etc. Certo? Ou do próprio remodelamento miocárdico, ok? Agora, esses bloqueios de ramo direito e esquerdo, eles em si, eles não causam sintoma. Tá? Agora, se você está diante de um paciente com dor torácica na sufra, doutor, estou com a dor aqui no coração esquerdo, que vai para o braço esquerdo, vai para a mandíbula, esse paciente, fiz o eletro dele agora, não tinha e agora tem um bloqueio de ramo esquerdo. Ou um bloqueio de ramo direito. Pronto. Esse paciente você tem que tratar como se estivesse infartando. Porque o bloqueio de ramo esquerdo já é estabelecido há mais tempo e o bloqueio de ramo direito, já desde o Congresso Europeu de Cardiologia no ano passado, já tem uma diretriz que diz que o bloqueio de ramo direito novo, ou presumivelmente novo, ou seja, você não sabia que tinha, faz um eletro na hora da dor, e está lá mostrando bloqueio de ramo direito, você vai tratar esse paciente como se estivesse infartando. Vai dar 300 mg de AS, 300 de clopidogrel e mandar para um serviço onde possa tratar o infarto dele. Tá certo? Tirei a dúvida, pessoal, que vocês mandaram? Ok, nada que é isso. Alguma dúvida a mais? Já respondeu essa segunda aqui, condutas já, né? Já. Em caso. Pronto. Pessoal, tem mais alguma dúvida que vocês queiram aproveitar e tirar com o palestrante? O assunto foi bastante denso, né? Mas qualquer dúvida, se porventura vocês forem discutir esse tema e quiserem tirar algumas dúvidas posteriores, vocês podem solicitar através das teleconsultorias, tá bom? Eu posso passar para eles o link das videoaulas no YouTube aqui? Pode disponibilizar, você envia, Tiago, no nosso e-mail que a gente disponibiliza posteriormente junto com a apresentação no nosso site, pode ser? Claro. Ótimo. Então, o pessoal achou a ótima aula, porém curta, o assunto é denso. Tem muito assunto para isso daí, assim, o curso que a gente vem fazendo é um curso de 18 horas, né? Então é um curso que eu tive que espremer muita coisa aí, mas a gente está aí à disposição para, em algum outro momento, contribuir, e quem tiver interesse, vamos estar em Salvador agora no próximo final de semana, 20 e 21 de outubro. Bacana, foi bem didático, Tiago, a sua apresentação. Então, não havendo mais dúvidas, né, acho que nós podemos encerrar. Você queria fazer um encerramento aí? Pode ir. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Agradecer primeiro a Mara Costa Vieira, que é uma amiga, colega minha, que me indicou para fazer essa palestra. Eu sou preceptor do SUS, eu sou chefe de uma UPA no Sistema Único de Saúde aqui em São Bernardo, e a missão da gente sempre está tentando otimizar as coisas para o SUS. E a minha missão de estar aí circulando o país, dando aula de eletrocardiograma e cardiologia para atenção primária, é para tentar ajudar os colegas que estão no Sistema Único a melhorar a atenção que eles dão para os nossos pacientes, principalmente pensando no povo brasileiro, que eu acho que a gente tem que pensar sempre em primeira mão. É isso aí. Bom, desculpa. Só um minutinho.